Exatamente. Então, mas o ruim... que concordar então... Pera só um instantinho. Da sociedade civil. Agora, uma das coisas, sei lá, que o outro falou ali pra mim, que é engraçado assim, você falar a mídia de esquerda. Marco Antônio. Oi. A mídia de esquerda? Sim, Quer dizer, majoritariamente. Vamos pensar o seguinte. Você tem uma televisão, você tem uma rádio, você tem um jornal, você tem que ter muito dinheiro. Muito dinheiro. É muito caro. Tudo isso aqui é muito caro. Então, quer dizer, naturalmente você teve, e não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a mídia sempre foi, a propriedade da mídia sempre foi de pessoas de direita. What the fuck? Que tinham dinheiro. Mentira. Que tinham dinheiro, né? Basicamente tinham dinheiro. Então, isso era uma coisa que foi acontecendo. Então, você pode ter jornalistas, por exemplo, na TV Globo, sim, que são mais de esquerda. Pode ser, sim, eu sou mais de esquerda. Sim. Embora eu tenha trabalhado 34 anos lá, claro, fazendo meu jornalismo. Agora, nas coisas cruciais, ou nas coisas mais importantes, desde quando o Jornal Nacional de Esquerda? Desde quando a TV Globo de esquerda? Tá na cara. Mas Marcos, tá na cara, Marcos. Não, desculpa. Ninguém mais engole esse discurso seu. Olha, você chamar a TV Globo de esquerda, ou chamar particularmente o Jornal Nacional de Esquerda, é patético. Deixa eu perguntar um negócio. Então, Uchoa, deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu acho que houve um conflito. O Bolsonaro, desde o primeiro dia, era um governo conflituoso. Com jornalista, que ele ia... Lembra que ele ia... Tá ok? Sim, xingava, ameaçava, falou da Patrícia Melos Campos, o absurdo que ele falou. Pera lá um pouquinho. Não, ele fala de ataque à democracia por falas, agora atitudes. Vamos falar de coisas aqui. Vamos lá. O presidente... O presidente Lula, lembra que ele cancelou o vídeo de trabalho do jornalista americano? Você acha que isso aí foi certo ou foi um ataque à democracia? Olha, eu chamou ele de bebaço, né? Exato, que ele falou. Você lembra que ele disso? era pinguço. Sei, aquele correspondente. Sim. Isso aí foi ataque à democracia, não? Olha, se você pega... Eu acho que não é justo julgar nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem você, por uma coisa que você tenha falado. Porque eu acho que você tem que pensar no conjunto da obra. No conjunto da obra. O tratamento em relação à mídia do Bolsonaro é incomparavelmente pior do que o do Lula ao longo da carreira do Lula. Você fala pessoalmente? Você fala... Não, o tratamento... O que o Lula diz da mídia, a maneira como o Lula se trata a mídia, a maneira como o Lula, ao longo... Ai, que burro, dá 0 pra ele. O Lula é malaco. A mídia o Lula é malaquias. Emílio, em 2009 teve a Conferência Nacional de Comunicação. O fato é que ele falou de colocou a gente num cercadinho e ficou xingando e ajudando pessoas a mas isso é ataque à democracia? Isso nunca aconteceu. Mas isso é ataque à democracia? Eu acho, completo. Mas sabe qual é o papo mais... Independentemente da mídia ser de direita ou de esquerda ou não, a mídia representa um meio de campo entre o público e a autoridade. Mas o Bolsonaro, ele já pediu para ele já com esse jeito que você falou, ele vai no cercadinho, ele fala, mas ele teve algum ato que foi antidemocrático? Ato de tipo, igualzinho esse que eu falei, um parecido com esse, de cancelar o vídeo de trabalho de um cara que chamou ele de bêbado, por exemplo, no caso do Lula, e mandar o cara embora. Isso... Aonde o Bolsonaro fez algo idêntico a isso? Cara, o Bolsonaro eu acho que já atacou a mídia tantas atacou vezes. Não. Fazer uma coisa que exatamente é proibir, porque pra mim isso é uma coisa ditatorial. Você cancelar o visto do cara porque o cara falou. O presidente é um bebaço. Bom, colocam a pecha no Bolsonaro de genocida, de nazista. Ele proibiu alguém de trabalhar por ter colocado essa pecha nele? Bom, eu acho que ele... Vou dizer uma coisa. Olha, vocês... Olha, todos nós... Pediu o trabalho da mídia de várias maneiras. O Bolsonaro? Como? Bom, vamos dizer, sigilo de 100 anos, o que é? Não, isso aí tem a ver com a lei de acesso à informação. Sim, aí você tem que dar uma lida na lei de acesso à informação. Agora... Você tem que ler a lei. A questão é, ditatorialmente, o que ele cancelou? Deixa ele falar. Não é... Não, mas tem que responder. O Bolsonaro, ele entra em 2018 com uma ideia de fazer uma coisa diferente, né? Certo. É como ele entra. Ele entra falando em transparência. Sim. Agora, cadê a transparência? Cadê o acesso da mídia? Cadê tudo que ele prometeu? E cadê a resposta de aonde ele ditatorialmente impediu um jornalista de fazer seu trabalho?
por opiniões. Olha, eu acho que o fato da gente não poder trabalhar por ser ameaçado fisicamente, como foram tantas vezes, ele estimular esse ódio das pessoas em relação à mídia, eu acho que é um dos impedimentos maiores. Mas a mídia trouxe antigamente, no governo do Lula, não houve nenhuma vez que você não viu uma quantidade imensa de jornalistas acompanhando atos do Lula. Mas é que os caras gostavam do Lula. Os caras gostavam do Lula. Peraí, gente, eu tô falando uma boa. Eu cobri ele lá fora e eu me lembro de ver jornalistas brasileiros indo lá para pegar uma gafe do Lula. Porque é claro que haviam jornais e existiam meios de comunicação de direita que não estavam afim de que o Lula fosse bem. Ok, faz parte, é um direito de um jornal, é um direito de uma televisão, é direito de um dono de meio de comunicação de ter a sua ideologia. Sim, é um direito. É o que acontece hoje, o seu editorial. todos os dias. E ele vai falar pro seu repórter, olha, desculpa, você tá ganhando esse salário ali, você pode pensar o que você quiser, mas ali você é pago por mim, então eu quero que você faça isso. Isso existe, mas gente. Isso é interessante. O Marcos Uchoa, o repórter, né? Você, sua brilhante história, trajetória, a gente, tem um enorme, assim, prazer de conhecer tudo que você fez. Quando você pega o cara e vai pra política, a gente tava vendo no meio artístico também, as coisas se confundem, porque às vezes você precisa fazer um malabarismo para responder ou defender um lado ou do Bolsonaro. A gente falou num assunto aqui que você trouxe, né? Corrupção é uma coisa mundial. Sim. Teve no mundo inteiro. Tá tendo? Tem no mundo inteiro. Quando tem corrupção no Brasil, e vai continuar tendo, o que aconteceu no governo do PT, que acho que essa é a maior revolta de todos os lados, do outro lado, é que isso daí, cara, você tá falando assim, o cara roubou pra cacete, foi um esquema que foi colocado, e de novo o cara tá de volta. Quando você fala da corrupção, qual que é a sua visão agora? Não o repórter, o político. Como acaba com a corrupção e como a gente não mantém uma pessoa que já fez? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que dinheiro e fama são venenos. Quer dizer, são coisas que você tem que ter muito cuidado com as duas coisas. E poder, né? E poder também. Então, mas poder tem... Menos gente tem acesso a poder do que a dinheiro ou fama. E, obviamente, você como um presidente, você tem um monte de gente embaixo de você. E eu não acho justo para qualquer presidente que você seja acusado sobre qualquer ato de corrupção do teu governo de que você é culpado. Eu acho que há um limite em relação a isso. Afinal de contas, o ser humano, você não controla todo mundo que está num governo enorme, né? Sim. Dito isso, eu acho que a gente precisa, né, no Brasil, como sociedade, de mais transparência em todos os atos do governo. É engraçado que às vezes a pessoa da direita fala assim, olha, o governo é muito lento, o governo não faz nada, o governo não sei o quê. Agora, justamente, os mecanismos de transparência são os mecanismos de lentidão. O que é uma licitação? Realmente tem que demorar. Exato. Tem que demorar, porque senão acontece como aconteceu. E eu acho que talvez um dos maiores acusações e realidades, assim, é a questão da pandemia em relação ao governo do Bolsonaro. Quer dizer... Você acha que ele é um genocida? Não simplesmente... Eu não gosto de usar essa palavra genocídio, porque o genocídio, eu sei o que é genocídio. Eu cobri campos de concentração, eu sei o que é isso. E não se trata disso. Eu acho que ele é responsável, sim, por mortes. Acho. Genocídio, eu acho uma palavra forte demais. Quantas mortes ele é responsável? Eu não sei, eu não vou fazer essa conta matemática. Você acho que não deve ser feito. Só para ele concluir. Só fazer uma questão. Só para falar da transparência, você perguntou a respeito da transparência. Você é a favor do voto impresso ou não? Não. Eu acho que justamente historicamente... Não, eu acho que justamente historicamente Vamos pegar assim, a gente tem uma urna aqui. Certo. E, por exemplo, todo mundo votou e cada um fez o seu voto. E aí tem o papel. Sim. E o papel aparece que todo mundo votou no Surita. Sim. Onde é que tá mais fácil de falsificar? É no papel, né? O papel aceita tudo. Se é impresso, ele não toca a mão de ninguém e cai. Mas exatamente, transparência. o papel, ele é exatamente o que aceita qualquer coisa. A urna, que não é ligada à internet, está lá, separada. A gente está há Código-fonte. São 26 anos agora, né? Com urna eletrônica. É engraçado que esse assunto nunca foi questionado. Então em mais um lugar. É questionado que a própria família Bolsonaro, não só o Bolsonaro, os filhos dele também, foram eleitos e satisfeitos com os números que receberam, e não houve questionamento. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional
e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira, que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. Não há da parte internacional, e eu repito isso porque eu acho importante, eu acho que parte da minha experiência foi exatamente o mundo. Então você vê pelo mundo outros sistemas de eleição, e você vê do mundo também, olhando para o Brasil, como é que o Brasil é visto. Nunca houve questionamento na Europa, nos Estados Unidos, estou falando do lado democrático. Só aqui no Butão e em outro lugar que tem esse tipo. Sobre exatamente como é, se existe mentira ou falhas no sistema eleitoral brasileiro. Mas não seria uma transparência mais? Eu acho esquisito que no mundo que a gente admira, um mundo rico, um mundo tecnologicamente muito capaz, que nunca tenha tido esse questionamento. Aí agora... Não teve. Agora... Porque o Bolsonaro está numa situação delicada. Mas sempre esse assunto... transparência. Mas só um segundinho. Sempre esse assunto volta. Eu acredito, porque eu já fui mesário, e eu vou votar. E eu acho que todo mundo que tá lá, a molecada, é muito sério naquele momento. Porque eu fui escrutinador, eu ficava olhando aquele negócio porque interessava pra mim aquilo lá. Então eu acredito, não sei se tem jabá, se não tem, cada hora inventa uma coisa. Uma hora é lá que tem um centro, um cérebro que vai me dar. Eu acredito, eu acredito na votação que a gente faz, porque eu já fiz esse negócio. Eu acredito. Dá licença, é minha opinião. Claro, porque eu já fui e sei que quem vai ser mesário vai seriamente naquilo. O cara vai puto da vida, que tem que passar o domingo ali, mas quando você vai, você faz a eleição direitinho do jeito que tem que ser. Você também foi. Você pulou fora, né? Você pulou fora. Eu sei que você pulou fora. Agora o que eu acho é o seguinte. Eu acho muito ruim esse negócio, porque um fica defendendo o Lula e o outro fica defendendo o Bolsonaro. Cara, eu tô defendendo o Brasil, Surita, numa boa. É você, Satanás! Eu acho, pra mim, hoje, eu acho que como muitos brasileiros, eu acho que teria sido melhor para a sociedade brasileira uma outra liderança política que tivesse, digamos assim como o Lula teve a chance dele, fez o que ele pôde fazer. O Bolsonaro teve a chance dele, fez o que ele pôde fazer, e que agora apareça alguém que possa fazer uma coisa diferente. Infelizmente agora não tem. Eu acho assim, é uma questão da vaidade humana. Eu acho que essa terceira via, digamos assim, teria ter sido decidida no final do ano passado, para essa pessoa ter uma chance real de meses, né? Propor para a sociedade brasileira, olha, eu acho que vamos tentar. Você não acha que é partido isso? Não é partido? Não é o partido político? Não, eu acho que naquele momento, se a gente pensar ano passado, quem seriam as pessoas que poderiam, né, se arvorar, Sérgio Moro, ser presidente? João Dória, Luciano Huck, Simone Tebet, ou mesmo Ciro, quer dizer, havia ali, claro, discordâncias muito grandes, políticas, mas eu acho que todos eles sabiam que iam enfrentar duas pessoas muito poderosas em termos populares, o Lula e o Bolsonaro. Então, dividir era fundamental que um deles tivesse falado, ou que vários deles tivessem falado, não, vai ser ele. Vai ser ele. Mas a vaidade não permite. Mas aí não deu. Vaidade, ideologias, maneiras de pensar. Mas o fato é o seguinte, hoje, no Brasil, a polarização... Que já existiu em outras eleições também. Na verdade é essa. A gente poucas vezes teve 3, né? A Marina ali chegou a perto de 20%. A gente pode votar no Brizola ali, que chegou pertinho do Lula para o segundo turno. Mas, de verdade, a gente sempre chegou no segundo turno com 2 candidatos muito fortes mesmo. Agora, hoje o que a gente está vendo, que eu vejo, eu acho que muita gente vê, é que o Bolsonaro foi um fracasso. Em termos de competência, foi um fracasso. Independentemente da questão moral, que eu acho mais grave. Uma pessoa que defende tortura, para mim, está fora da qualificação para a presidência. E ele defende por tortura publicamente. Quando que ele defendeu tortura? Olha, vai na internet. Tem ele falando isso. Google. A sua resposta pra mim é Google. Não, tem um monte de entrevista ele falando. A sua resposta pra mim é Google. Não, você quer o quê? Você quer um documento assinado? Eu só achei engraçado você falar, vai no Google. Meio ridículo isso. É que nem eu virar e falar, o Alba vai te fazer uma pergunta agora. Você quer o quê? O cara que foi preso também. Eu quero saber, eu quero ver a Não, mas é isso aí. Mas você cai naquela história. Por exemplo, tem ele falando, o canhoteiro, gravado, mais uma vez. Tem ele falando no Congresso. Mas o show. Eu acho que defender a tortura é algo que desqualifica uma pessoa do convívio normal de pessoas normais. Condenado. Mas os canhoteiros defendem o Marighella, defende a guerra armada.
Defende aquela coisa da revolução. Primeiro é o seguinte, defende o Fidel Castro. Não. O Che Guevara. Olha, vocês não vão me colocar na posição de defender violência armada, porque eu nunca defendi. Você defende o MST? Não, sim, mas é o seguinte. O que eu estou porque a gente está colocando polarizado. MST, você defende o MST? Você defende o MST? Você defende o MST? Qual MST? O que é o movimento Movimento Sem Terra. Você defende? De dar mais terras para pobres? O movimento. Não sei, teria que ler mais sobre o MST, quem é que está na liderança agora, quais são as propostas. O Chico Pinheiro, seu amigo, defende o MST. Olha, mas aí você tá... Eu acho que esse tipo de discussão é bobo. Esse tipo de discussão é bobo. Eu só tô querendo... Eu estou falando da minha opinião. É movimento terrorista. Se você quiser perguntar a minha opinião, é uma coisa. Mas você não condena o MST? Porque alguém defendeu, e aí não sei a frase que a pessoa falou, é meio... Tá sem contexto. Sem contexto. Eu vou só pegar a polarização aqui e falar da liberdade de expressão, que é uma grande pauta. Você, como jornalista, você tem propriedade para falar. A questão das fake news, quem que decide que é fake news ou não é? Você vê as pessoas que tiveram voz na internet sendo cerceadas, assim, por exemplo, o cara veio do YouTube, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ele proíbe o cara de se comunicar. Você concorda com essa atuação do Supremo Tribunal Federal? Como é que é a liberdade de expressão, na tua opinião, e se a direita está correta em pedir cada vez mais liberdade de expressão? Olha, tudo... Quando a gente usa a palavra liberdade, fica muito difícil você falar não, sou contra, né? Mas se você gritar fogo dentro de um cinema, obviamente você está abusando do direito da tua liberdade de expressão, certo? Isso é meio óbvio. Eu acho que em termos de ataque à democracia, quando você grita, vamos invadir o STF, eu acho que você está errado em relação ao que a Constituição diz. Quer dizer, ou quando, sei lá, pega os Estados Unidos ali no Capitólio, você fala liberdade de expressão, e aí essa liberdade de expressão leva a uma invasão do Capitólio, eu acho que você está abusando. Então, quer dizer, onde que está esse grau? Quer dizer, existem algumas coisas que são claramente não. Agora, existe uma área cinzenta grande, né? Onde a minha opinião pode ser diferente da tua e as duas são razoáveis e as pessoas que vão decidir nas urnas quem está mais certo ou menos errado, digamos assim. Então, voltando lá atrás que a gente estava conversando, essa conversa sobre regulamentar a mídia, ela é razoável? Eu acho que é razoável. Nunca. Agora, é uma conversa, primeiro, é uma conversa, eu acho que de anos, a gente tem que pensar o que a gente quer de rede social, quais são essas... E eu acho que tem que ser uma coisa de sociedade civil. Quer dizer, não é uma coisa que um governo vai instituir uma comissãoa aqui dos amigos. Mas não, sempre não, assim. Não pode, não. Sempre cai nessa. Não tem nada, não. O problema é que sempre cai nessa. Não. Eu acho que... Tô falando como ele coloca, né? Não, eu vou regular. Ele coloca assim, né? A ideia de regular, eu acho que ela existe uma necessidade de regular, sim. Como eu acho que, por exemplo, vamos pensar... Por conta de que você acha que tem essa necessidade? Ele falou fake news antes. Porque eu acho que existem... Por exemplo, vamos pegar, voltando no negócio da pandemia, eu acho que o discurso anti-vacina, anti-ciência, foi uma coisa que matou gente, por exemplo, né? Quer dizer, a lentidão do governo em comprar as vacinas, em ir no óbvio, né? Quer dizer, vamos pegar depois, todas as pessoas que morreram foram basicamente depois pessoas que estavam com problemas, com morbidades, obviamente, mas muita gente que não se vacinou. Quer dizer, ir contra a vacina, ir contra a ciência, quer dizer, a gente tem celular, gente, a gente está aqui com uma câmera, a gente está num estúdio, internet, tudo isso aqui é ciência. Sim. Então, nesse momento, no século XXI, a gente tem um presidente ou ter pessoas próximas a ele que não defendem ciência, que atacam ciência, que é uma coisa tão absurda, quer dizer, e o fato é que essa coisa antivacina, cloroquina, vamos pensar da cloroquina. Mas a liberdade iria até aí, Ucho? A liberdade iria até aí da pessoa, não veio de comunicação? Eu acho o seguinte, eu acho, por exemplo, no caso da cloroquina, e no caso que estamos falando de vida ou morte, né? Não poderia ser mais grave, né? Eu acho que sim. Quer dizer, haveria necessidade, depois que você tem estudos internacionais dizendo que a cloroquina não salva, pelo contrário, ela pode fazer até mal, eu acho que tinha que impedir que essa propaganda de uma coisa que era claramente contra a saúde da população, ela tinha que ser cortada sim, porque isso matou gente. Você tá falando... Mas o Imperial College? O Imperial College que errou pra caramba no começo. Essas coisas esquecem, entendeu? Por isso que eu tô falando. Eu acho que não pode ser por causa de um estudo, né? Aliás, a ciência não funciona com um estudo, né? A ciência séria, ela funciona com vários estudos em que você vai chegando perto da verdade, né? E a ciência é exatamente a possibilidade de você mudar de ideia depois de mais estudos se mostrarem que aquilo não estava certo. Mas você não acha que é muito autoritário? Só um segundinho. Isso é ciência. Você sabe o que eu acho, Shoa? Eu acho o seguinte, você vai na redação é canhoteira.
canhoteira. Esse negócio do Lula é pra pegar o dono. É pra pegar os Marinho. Sim. O Saad. Tuta. Ele quer pegar os donos. Porque lá. Exato. Porque lá. Não, falando sério. O Lula é malaco. O Lula, cara, ele tem uma conversa. Lógico. Ele tem uma conversa muito gostosa. Então ele falou: vocês estão aqui do sindicato. Eu gosto jornalista do sindicato, vocês estão aí anotando o papel. Ele já sabe que os cara já estão do lado dele. Vamos ver o que vai acontecer o jogo. Que Deus esteja com a gente. Eu concordo com você que todo político que se deu bem na vida, de uma maneira geral, era alguém convincente, né? Porque senão não seria eleito, né? No mundo. Sim, você quer ser um eleito... Quer dizer, eu tô falando dentro da regra da democracia, né? Claro. Você tem que ser bom de gogó. Lógico. Né? Pra conversar e pra convencer. Isso é normal. Agora, eu acho que o Lula teve mais do que isso, né? O Lula, de fato, nos 8 anos de governo dele, ele tirou muita gente da pobreza. Aquele papo de o aeroporto tá aparecendo rodoviária, de fato, isso aconteceu. As pessoas passaram para poder comprar coisas que não compravam. Isso é um fato. Mas tem uma questão, hoje é uma TV aí do ponto de vista econômico, que a gente teve um super ciclo de países que eram exportadores de commodities que ganharam dinheiro, independentemente de quem era o presidente. Sim, mas para onde foi o dinheiro? Essa é a questão. Porque ciclos bons de commodities sempre existiram e sempre existirão. Quer dizer, agora a questão na política, como em tudo, é o seguinte: o assunto mais sério de tudo é dinheiro. Para onde vai o dinheiro? Então, teve dinheiro indo para mas o Lula... o Lula... Mas você concordaria que para muita gente pobre o governo do Lula funcionou? Eu acredito que qualquer um que funcionou, não funcionou? Funcionou. Mas isso não é uma causa de gente, o céu vale tudo pela causa vermelha. Pera lá. Você acha que... Eu acho que o Putin foi mais hábil que o Lula, porque foi na mesma época. Mudou pra 2000. Só que o Putin, ele fez o esquema. Sim. E o Lula não conseguiu fazer aqui. O Putin conseguiu fazer com o exército, conseguiu fazer com tudo. Exato. Dominou. E os amigos do povo. O Putin é uma ditadura, gente. Os amigos do... O Putin é uma ditadura, já foi a Rússia mais de 10 vezes. Aqui tinha oligarquia também. É um horror aqui. Aqui também tinha oligarquia. Mas não compara a Rússia com o Brasil. Opa. O Brasil é uma democracia. Você tá chamando o Bolsonaro de autoritário? O Bolsonaro nunca fez nada autoritário, você tá chamando ele de autoritário? Deixa eu falar. Você tá bravo? Ergue o braço. Bolsonarista. Deixa eu falar sério agora. Que papo gostoso. Que papo gostoso. Eu gostei, eu ficaria 2 horas. A favor da democracia aqui. Exatamente, não há Exatamente, não há comparação. Ô, Shoah, você sabe que eu sou teu fã, cara. Eu sou teu fã, sou fã dos repórteres. Eu acho que é a profissão mais difícil do mundo e a mais bacana que existe, porque é o cara que tá lá com o microfoninho esperando o cara sair na trincheira, e você merece todo o nosso respeito. E tomara que você seja tão competente lá no Legislativo quanto você é na tua carreira como jornalista, cara. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado. Eu acho assim que hoje a gente precisa, né, de pessoas da sociedade civil que entrem em política. Infelizmente a gente vê no Brasil, né, em outros lugares também tem, essa coisa de famílias que ficam, né, na política e que ficam assim, de certa maneira, reproduzindo um esquema vitalício, com poucas ideias, sem renovação. Eu acho que a gente precisava de renovação de uma maneira geral na política brasileira. O Lula vai ganhar, eu acho que ele... Eu mesmo escutei com os meus próprios olhos. Incrível! Chamando, venha cá, Satanás, venha cá, eu te espero! Vai ganhar. Eu acho que ele não é a renovação. Eu acho que a renovação virá daqui a 4 anos, que eu espero que aí... Bom, ele já falou que só vai ficar um mandato. E eu acho isso muito importante, mas eu acho que precisa de mais gente entrar em política. O Alckmin disse que ele vai ser o Covas dele. Você pode ser o Alckmin dele. Não levem a mal a brincadeirinha. Lula vai ter um mandato.